Fala galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Solideucast, seu canal de música e teologia. Eu sou o Guilherme e hoje, galera, a gente está muito contente, muito feliz, porque estamos com uma presença ilustre aqui. Antes de apresentá-lo, né, eu gostaria de pedir que vocês deixem seu like e se inscrevam no canal. Deixem o sininho ativado, porque é certeza de conteúdo de qualidade. Bom, quem vai apresentar o pastor, o querido pastor, é o Igão. Tudo bem, Igão? Tranquilo, Gui? Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Solideucast. Nós estamos aqui hoje com o Felipe Fontes, né, para falar sobre um livro de autoria dele, A Igreja Local e a Música no Culto, o Canto Calvinista e os Desafios Contemporâneos, né? Só pelo título a gente vê que não é brincadeira. Para se apresentar melhor, ninguém melhor do que o próprio Felipe Fontes. Tudo bem, pastor? Beleza, Igor? Beleza, Gui? Alegria estar com vocês aqui nesse podcast. Pedir o pessoal aí para seguir e fazer aí todo o ritual das redes sociais. Poxa, isso. Porque eu tenho certeza que vocês vão encontrar aí material de qualidade, como disse o Gui. E eu, como pastor dessa galera aqui, fico muito feliz de vê-los desenvolvendo aí trabalho para relacionar essas duas áreas, que são teologia e música, com a qualidade que eles estão fazendo aqui. Então, Igão, Guilherme, valeu. Obrigado pelo convite, viu? Para mim é um grande privilégio estar aqui com vocês. Poxa. E o Igor pediu para eu me apresentar, né? Eu sou o pastor Felipe Fontes, sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Esse é o meu segundo ano aqui como auxiliar, indo para o terceiro. Auxiliando nesses 2 últimos anos aí o reverendo Leandro Lima, meu colega e grande amigo, e a partir do ano que vem o reverendo Daniel Santos, que também tem essas mesmas características, um grande amigo, um colega querido, com quem eu também tenho o privilégio de trabalhar lá no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, onde eu tenho servido a Deus na área do ensino teológico. Então, o meu maior tempo atualmente ministerial ele é utilizado no serviço teológico na IPB, no Andrew Jumper. Quero aproveitar para fazer propaganda. O Andrew Jumper é a escola de pós-graduação em teologia da nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. E, embora a gente tenha cursos na área de teologia, eles não são apenas para pessoas que têm formação em teologia. Qualquer pessoa que tenha qualquer diploma em qualquer área pode fazer uma pós-graduação em teologia conosco. Temos cursos completamente à distância. E dê uma olhada lá no nosso site. Eu preciso fazer isso aqui, senão o meu chefe vai brigar comigo depois se ele me vir em algum programa nas redes sociais sem fazer a propaganda da nossa escola. E eu tenho ensinado lá, já há algum tempo, no departamento de teologia filosófica. É um pouco por isso que música me interessa também. Porque o departamento de teologia filosófica, ele é aquele braço da nossa escola que faz a interface entre teologia e cultura. Então, a gente sabe que teologia tem vários campos, né? Assim, então, tem teologia sistemática, teologia bíblica, pregação, missiologia. E tem esse campo chamado de teologia filosófica, que é o responsável por fazer aí essa interface entre teologia e cultura geral. Então, é nesse sentido que arte, de alguma forma, me interessa, e música me interessa ainda mais, porque é uma forma de arte que Deus, de alguma forma, introduziu no culto, né, que nós prestamos a Ele. Uma última palavra aqui em termos de apresentação. Igor falou do livro que eu tive o privilégio de escrever, mas eu faço questão de deixar claro que o livro, na verdade, é uma dobradinha, não é? O livro não foi escrito apenas por mim. Na verdade, boa parte do material que está aqui, e eu poderia dizer, inclusive, a ideia original do livro, ela vem do meu colega de ministério, o reverendo João Batista dos Santos Almeida, atualmente pastor lá em Porto Alegre, pastor da IPB lá em Porto Alegre. Então, quero mandar meu abraço aqui ao João e dizer que se eu disser alguma coisa aqui que ele não concorda, depois ele será convidado para falar aqui no podcast junto com vocês, tá bom? Opa, maravilha, maravilha.
Quer dizer, ele pode vir, mesmo que ele concorde com tudo que eu disse. Exatamente. Está convidado de qualquer uma das duas maneiras, né? Sem essa condição. A gente pode deixar o link desse livro maravilhoso aí embaixo, né? O Tiagão vai deixar aí na descrição. Você adquire na Amazon, né? Em diversas livrarias aí. E, pastor, uma honra tê-lo aqui. A gente está muito contente de verdade. E vamos para o que interessa, né? Vamos. Acho que não tem jeito melhor de começar, já que o senhor mesmo colocou esse primeiro ponto, né? Então quer dizer que a ideia original não veio do senhor, veio do próprio João Almeida, o seu colega que te chamou para fazer isso? Na verdade, eu e João somos contemporâneos de seminário. Nós estudamos no seminário JMC, José Manuel da Conceição, aqui em São Paulo. E João é de uma turma antes da minha. Então, o João se formou em 2003 e eu me formei no ano de 2004. E, pela providência de Deus, nós fomos colocados no mesmo presbitério, lá na zona norte de São Paulo, o presbitério Centro-Norte Paulistano. E esse livro foi basicamente gestado em reuniões de presbitério. A gente se encontrava e sempre a gente se encontrava, nós tínhamos muita alegria de conversar um com o outro sobre temas de teologia de modo geral. E, numa determinada ocasião, nós conversamos um pouco sobre as dificuldades que nós dois enfrentávamos no desafio de alguma forma, dirigir e nos relacionar com a galera fazendo música na igreja, não é? Então, os problemas eram muito parecidos, assim. A gente chegou à conclusão. E João, então, me disse, olha, cara, eu tenho um insight. Ele me disse, olha, eu tenho um insight que é o de que talvez nós devêssemos encontrar algum tipo de ajuda para lidar com essa questão na nossa história. E aqui, então, vem uma questão que, para mim, me parece muito fundamental. É um ponto de partida, eu acho, para todos os teólogos, eu acho que vocês concordariam comigo, que Deus manda a gente cantar. Isso está muito claro na Bíblia, né? Há várias ordens para que a gente cante, mas os detalhes sobre como fazer isso não estão tão claramente revelados. Exato. Na verdade, eu de vez em quando eu fico meio bravo assim com Deus. Eu fico meio bravo, eu falaria assim, Senhor, o Senhor podia ter deixado assim um modelo de liturgia escrito, prontinho, sabe? Tipo perfeito. o Pai Nosso da música, né? Tipo o Pai Nosso da música. Exato, o Pai Nosso da música. Podia ter deixado lá assim todas as informações absolutas de como cantar, o que cantar, quais são os princípios para seguir. Mas ele não fez isso, né? Ele não fez. E aí, geralmente, como a gente percebe que ele não fez, qual é a nossa tendência? É tornar a discussão subjetiva. Entendeu? Como a gente não tem um texto bíblico regulando isso de maneira absoluta, aí a discussão acaba girando em torno do, eu prefiro assim, eu gosto mais disso. E aí que está o perigo, né, pastor? Eu gosto mais daquilo outro. Então, o João falou comigo assim, cara, eu acho que a gente precisa encontrar alguma coisa que seja mais objetiva, nem que não seja assim uma receita de bolo, mas que sejam princípios importantes que possam tirar a discussão desse ambiente de subjetividade absoluta. E aí nós chegamos à conclusão juntos de que o caminho talvez fosse olhar para a nossa história, porque a igreja não nasceu ontem, né? A igreja não nasceu na década de 90, nem na década de 80. A igreja tem 2000 anos de história. E quando teólogos têm alguma dificuldade com alguma coisa no presente, em geral, o que eles fazem? Eles olham para o passado, veem como os teólogos do passado lidaram com aquilo, e aí, então, tentam, de alguma forma, aprender com eles para saber como agir no momento presente. E aí, então, a gente chegou à conclusão de que talvez isso fosse, ou essa fosse a saída para lidar com os problemas de música também. E o João já estava fazendo isso. Então, ele já estava comprando material, fazendo pesquisas, levantando artigos acadêmicos que, de alguma forma, tratavam da maneira como o berço da nossa tradição, que é a tradição calvinista, lidou com essa questão no passado. E aí ele me disse, cara, eu tenho algumas coisas escritas,
Mas eu acho que você pode amplificar de alguma forma aquilo que eu tenho escrito lá. Então o João disse, olha, acho que você tem um estilo assim que pode tornar esse material cada vez mais amplificado para alcançar um número maior de pessoas e fazer isso reverberar de uma forma mais fácil. E aí nós ingressamos, então, num projeto. Eu não me lembro exatamente que ano foi isso aí, mas talvez nossas primeiras conversas sobre a possibilidade de produzir algo juntos, que a gente não sabia exatamente o que ia dar. Então, assim, a gente não começou a escrever um livro, entendeu? Uhum. A gente não chegou e falou, ó, vamos escrever um livro. Não, a gente disse, vamos entender como a nossa tradição lidou com essa questão. Aí, o que é que vai virar isso depois? Não sei. Vamos ver o que dá, né? Vamos ver o que dá. Vai virar um simpósio? Se vai virar um simpósio, se vai virar uma série de artigos, se vai virar um livro, se não virar nada, entendeu? Se não virar nada, pelo menos ajudou a gente a entender esse ponto e a lidar com isso de maneira mais tranquila. E aí, a gente começou a escrever juntos. Então, o primeiro passo foi, João mandou para mim as coisas que ele estava escrevendo, e aí eu ia escrevendo em cima de João e mandando o texto para ele. Uhum. De modo que é muito difícil hoje saber o que há nesse livro, que é meu e o que é dele. Porque ele é um trabalho assim a 4 mãos, diferente de outros livros em que um autor escreve um capítulo, outro autor escreve outro capítulo. Na verdade, a gente ia lidando com a matéria-prima, assim, que vinha majoritariamente do João, mas algumas pesquisas que eu ia fazendo também, e a gente ia cortando, reescrevendo em cima um do texto do outro. E virou isso aqui, a Igreja Local e a Música no Culto, o Canto Calvinista e os Desafios Contemporâneos, que depois a editora Monergismo resolveu publicar. Então foi assim que nasceu a ideia do livro, e enquanto o pessoal estava almoçando nas reuniões de presbitério, lá e tal, eu e João estávamos trocando ideia a respeito de música e tentando afinar as ideias que depois geraram esse material. Entendi. É bem legal, porque acho que isso já quebra talvez vários preconceitos em relação às pessoas, até presbiterianas mesmo, ou de outras denominações que olham o livro, e talvez tenham a ideia de, mais um pastor que viu alguém tocando guitarra na igreja e quer tirar, né? Aí escreveu o livro pra... Não, tá aí. Cara, uma coisa interessante que você mencionou aí, eu acho que eu posso mencionar em cima disso que você mencionou, é que o modelo ou a lógica que a gente adotou no livro, ela é diferente da maioria ou da maneira como majoritariamente as pessoas lidam com o passado, nesse particular. Então, assim, existem vários outros livros estudando música no período da Reforma, vários outros. Então, muita gente se debruçou para entender como é que Calvino lidava com música e etc. Mas a gente via uma dificuldade, é que, em geral, esses livros eles acabavam transpondo de maneira muito imediata o século XVI para o século XXI. Então, era assim, em geral, pessoas que perceberam o tesouro que era o Saltério de Genebra, por exemplo, que é o documento musical, não é? Não sei se eu posso falar assim, posso falar? Documento musical? Pode, sim. É um documento musical? Sim, com certeza. Eu estou dizendo isso, pessoal, porque eu sou pastor, eles são músicos, ok? Então, eles sabem muito mais de música do que eu e João, que somos 2 aventureiros aqui, lidando com música. O Saltério tem partitura, então ele pode ser chamado de documento musical, né? Se fosse apenas letra, não poderia, talvez, né? Tá, isso, ele tem, exatamente. Então, o Saltério é o documento principal, né, que surge do trabalho musical de Calvino. E muita gente pega esse documento, percebe que ele é um tesouro, e aí qual é a proposta? Vamos cantar o Saltério, né? Assim, com as melodias do século XVI, etc. E, cara, não rola, né? Não dá. Então, o que a gente propôs? A gente propôs que os princípios que Calvino usou para regular a música nas congregações que ele pastoreou fossem descobertos,
Então, como é que a gente olha para Calvino? Como um homem que está aplicando princípios importantes num momento histórico. Sim. E qual é a nossa ideia? Que uma vez descobertos esses princípios que ele aplicou, que a gente agora transponha para o século XXI e pergunte o que a gente faz agora com os princípios que ele aplicou no século XVI. Porque, afinal de contas, esse é o nosso desafio, né? Deus chamou Calvino para servi-lo no século XVI. Sim. Deus nos chamou para servir a ele no século XXI. Então, a nós cabe entender o nosso tempo e aplicar esses princípios para agora. Então, assim, a gente gosta de guitarra. Não tem como fugir disso. A gente não é contra a guitarra, não. Até bateria, a gente acha que não tem problema. Então legal. Então, para quem tinha algum preconceito em ler o livro, porque talvez fosse se deparar com ideias contrárias a estilo musical ou timbres de instrumentos e etc., né? Acho que já pode se aproximar do livro com um pouco mais de carinho, assim, né? Sem ficar com tanto medo disso, né? Isso já é um bom ponto, né? Essa questão que eu falei sobre o preconceito me leva a fazer uma outra pergunta, né? Sim. Que seria mais ou menos o seguinte: o que é este livro, né? Como que a gente pode definir este livro, assim, talvez em poucas palavras, né? Como que a gente poderia definir ele? Porque o subtítulo, ele, a princípio, parece pouco explicativo. Que você fala, primeiro, canto calvinista, né? Você fala, Calvino, ele não fez um estilo musical, né? O canto calvinista, né? O canto gospel, o canto calvinista. E os desafios contemporâneos a gente já entendeu um pouco aqui, que está relacionado a não transpor daquela época diretamente para esta, né? Mas principalmente essa relação do canto calvinista. A gente está então tendo isso como os princípios que Calvino tinha a respeito de música, e é isso que o senhor considera como sendo o canto calvinista? É isso? Na verdade, é o projeto musical que nasceu da aplicação que Calvino fez desses princípios nas congregações que ele pastoreou. Então, Calvino exerceu o ministério pastoral dele em duas congregações, ou duas cidades, majoritariamente. Foi Estrasburgo, onde ele pastoreou uma congregação de refugiados franceses, e Genebra. Então, foram as duas cidades onde Calvino pastoreou. Majoritariamente Genebra, foi o tempo mais longo, mas ele teve o tempo de exílio depois. Durante esse período em Genebra, ele teve um tempo de exílio, passou em Estrasburgo e voltou para Genebra posteriormente. Mas canto calvinista é o canto entoado pelas congregações pastoreadas por Calvino. Esse é o significado da expressão neste livro. E os desafios contemporâneos, porque nós somos nós aqui, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu e o João, como pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, somos de alguma forma ligados a essa tradição, nós somos da tradição calvinista. E aqui, isso é muito interessante, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, é que existe no Brasil hoje uma espécie de redescoberta da reforma protestante. Então, há uma espécie de influência muito grande, não é assim, da reforma. Eu diria até que a reforma, ou ser reformado no Brasil de hoje, está virando modinha. Com certeza, eu concordo. Está virando modinha, assim, sabe? Eu sou reformado, tal, etc. Mas, curiosamente, quando as pessoas falam eu sou reformado, etc., ou vão definir um reformado, eles o fazem por um de dois caminhos. Ou o caminho da soteriologia, que é o caminho da doutrina da salvação. Então eu sou reformado. Por que você é reformado? Eu sou reformado porque eu acredito na depravação total, na eleição incondicional, na perseverança dos santos, nos 5 pontos do calvinismo. Então eu sou reformado por isso. Ou então, as pessoas se dizem reformadas por causa do engajamento com a cultura. Sabe, esse negócio de que a cultura é o espaço do serviço a Deus e a gente tem que se engajar com a cultura com o objetivo de desenvolver a cultura para a glória de Deus. Então, em geral, quando as pessoas falam de ser reformado no Brasil atual, elas ou estão falando de soteriologia ou elas estão falando de envolvimento cultural. De modo que a eclesiologia da reforma, ou seja, a visão que a reforma tem da igreja e a liturgia da reforma são praticamente desconhecidos no Brasil contemporâneo.
Curiosamente, muitas igrejas presbiterianas, e eu falo da igreja presbiteriana do Brasil porque é a denominação de matriz calvinista maior e mais antiga do nosso país, muitas igrejas presbiterianas têm a sua liturgia influenciada pela tradição pentecostal ou pela tradição neopentecostal. Então, são igrejas que são teologicamente de matriz reformada, mas nem sempre liturgicamente influenciada pela tradição reformada. Então, por que desafios contemporâneos? Porque a gente acredita que existe uma redescoberta que precisa ser feita no Brasil contemporâneo, que é a redescoberta das pérolas que a reforma nos legou, sobretudo a reforma calvinista, em termos de eclesiologia e de liturgia. Então, o que é o livro? Essa foi a sua pergunta, né? O que é o livro? O livro é um recurso para pastores e músicos, majoritariamente, eu diria até majoritariamente pastores, assim. O público maior, público-alvo maior do livro era pastores. Por quê, cara? Por que pastores? Porque pastores sofrem muito no meio desse debate, entendeu? Então, assim, pensa no debate musical comum que tem no meio da igreja. Exemplo, tem a galera das antigas, defensora dos hinos tradicionais e dos corais. Sim. Aí essa galera levanta uma bandeira, entendeu? No meio da igreja. Fala, temos que cantar os hinos antigos, tradicionais, só com o piano ou com órgão, tem que ter um coral na igreja, etc. e tal. Do outro lado, você tem uma galera mais jovem que diz, olha, esquece esse negócio, esse timbre fúnebre do órgão, né? Esquece esse negócio, esse timbre muito fúnebre, esse negócio de velório. Então a gente precisa de alguma coisa assim mais animada. Então vamos cantar cânticos mais contemporâneos, vamos fazer isso com instrumentos elétricos, etc. E, cara, o pastor fica no meio desse negócio sem saber o que fazer, porque vem bala de um lado, vem bala do outro lado. Nem sempre a gente recebeu, na nossa formação teológica, um treino musical para lidar com essas discussões, e a gente fica perdido, a gente não tem muito o que fazer. Então, foi um pouco assim da tentativa de dois pastores que se viram nessa situação em algum momento no ministério e falaram, será que a gente pode ajudar outros colegas a lidar com isso de maneira mais tranquila, em alguma ocasião? Então, o livro é um recurso para pastores e músicos com o objetivo de ajudá-los a estabelecer princípios histórico-teológicos para regularem o canto congregacional nas suas igrejas. Esse eu diria, é uma boa definição do livro. Com um detalhe, Igor e Gui, eu e João, nós nos vemos como as pessoas talvez iniciando uma discussão. Entendeu? Esse livro não tem como objetivo resolver os problemas. Este livro tem como objetivo estabelecer um ponto de partida para a gente começar a conversar. Entendeu? Para reformados começarem a conversar sobre música. E o que pode nascer dessa discussão é uma coisa que a gente não sabe e que a gente adoraria ver os resultados. Então, o que mais a gente gostaria de ver? Gente como vocês, como outros pastores, como equipes de música de outras igrejas, pegando esse material, estudando esse material, descendo a ripa nele, entendeu? Assim, dizendo, olha, isso aqui é legal, isso não é, vamos ver isso aqui de maneira diferente, etc. E dialogando, criar um ambiente de diálogo que tenha um mínimo de ponto de partida comum para a gente conseguir lidar com isso de uma maneira mais abençoadora no contexto da igreja. Por que isso é importante? Porque música divide igreja, cara. Exato. Entendeu? Música eu já vi muita briga. Se não for o que mais por conta divide. disso, né? Os meus pais, por exemplo, são dessa linha do hino aí, né? E eu lembro que na minha igreja antiga a gente já era mais, né, moderno e tal. Inclusive hoje está até mais avançado. Hoje tem a galera do worship lá e tal, que uma música tem
mais de 10 minutos, por exemplo. Então é uma... Com a letra de 2 sentenças. Exatamente. E a questão do emocional também, né? Essa questão de valorizar muito a emoção do público, né? Da igreja, e esquecer o lado mais racional, né? Da letra e tal. Então esse ponto de partida é ótimo mesmo. E vale o debate mesmo. Isso, tem assim um pouco de anseio pela paz, sabe? Sim. Tem um pouco assim de desejo de ver a igreja cantar com profundidade em um ambiente de paz estabelecida. Esse livro é um pouco disso. Assim. Eu acho bom falar isso porque acho que muitas pessoas que não leram o livro, né, por ler o título e ver do que fala a respeito, acredita que o livro seja um regulamentador, né? E no caso ele é um questionador, né? Ele é um propositor, talvez, Isso. de debate, né? Então, ao invés de as pessoas talvez olharem o livro como um tirano ou um opressor, né, elas poderiam olhar como um amigo, né? Ou como um filósofo, de fato, né? Tentando evocar a mente das pessoas os princípios do passado, e os princípios do passado que devem se manter até hoje, como que a gente os aplica hoje, né? O senhor já adiantou uma das perguntas que seriam feitas, né? Que é para quem é este livro, prioritariamente, né? E então, no caso, o senhor teria alguma contra-recomendação, talvez, sobre o livro? De para quem este livro não é? Eu não sei se eu teria uma contra-recomendação, e seria trabalhar contra mim mesmo. Exato. Seria trabalhar contra mim mesmo e contra meu colega, reverendo João Batista. Então, eu não poderia dizer que eu tenho uma contra-recomendação. O que eu poderia dizer é que talvez pessoas que não estão engajadas, não estão envolvidas diretamente com o serviço musical na igreja, e pessoas que não tenham um treino musical mínimo, assim, talvez tenham alguma dificuldade de ter um aproveitamento muito significativo do texto. Embora eu diria que qualquer pessoa curiosa, assim, minimamente curiosa, para falar, poxa vida, como é que a igreja de Calvino cantava, não é? Qualquer pessoa curiosa poderia se valer das informações que estão lá. Mas ele seria melhor aproveitado, ele é melhor aproveitado, na minha opinião, por pastores e músicos, gente que está envolvida nessa tarefa de conduzir a igreja no canto congregacional. Mas vocês são as pessoas que melhor podem dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Então diga aí, Gal, o que você acha depois de ter lido o livro? Eu espero que você tenha lido, cara. Eu li 4 vezes. Muito bom. Fez a lição de casa. Fiz a lição de casa, mais de uma vez. Eu li o livro 4 vezes, né? A primeira vez que eu estava lendo, né? A minha irmã chegou e falou, legal, é o livro do pastor Felipe, né? Ele é muito bom. Eu falei, Ela, você acha que eu devo ler? Eu falei, não. Olha isso. Vida, viu? Desculpa. Deixei de vender mais ou menos. Tá vendo aí, Eu estava no comecinho do livro, e o começo do livro fala muito sobre a história, né? O objetivo do começo do livro é dar todo o arcabouço histórico para depois propor os debates, né? Então, os primeiros capítulos, eles eram bastante densos, pesados, e quem não tivesse interessado em história, quem não tivesse essa curiosidade sobre como a música era vista no passado, né? Não ia aproveitar o livro. E, com todo respeito à minha irmã, ela não trabalha nessa área, então muito provavelmente ela ia pegar e nas primeiras páginas ela ia desanimar. Porque ela fala, eu pensava que ia falar sobre música aqui. E no começo fala sobre história. Sobre Calvino, né? Sobre Calvino. Então, quando eu falei isso pra ela, depois que eu terminei o livro, aí eu mudei um pouco de opinião. Eu falei, talvez o livro seja pra você. Você não vai gostar das primeiras páginas, talvez, porque não é do seu ponto de interesse comum. Mas mais pra frente vão ter debates que todo mundo gosta de ter, né? Debates como quanto tempo uma música deve durar, ou debates como quais os timbres que podem ser aceitos dentro da igreja. Esse tipo de debate são o tipo de debate que qualquer cristão comum que não trabalha dentro do meio, ele quer saber porque isso impacta ele, porque ele está lá cantando e ele vai ouvir o que vai ser cantado e tocado. Então, o membro comum de igreja, esse livro ele tem um grande valor também. Mas, a princípio, eu acho que ele teria que se esforçar mais para chegar até o final do livro. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que teria mais esse ponto. Não querendo fazer como eu posso dizer, tentando deixar Calvino melhor na fita, porque não precisa ser feito isso, né? Calvino é Calvino e tudo que ele fez já prova isso. Mas, de certo modo, uma pergunta que eu faria é: por que eu preciso saber o que Calvino tem a dizer sobre música, né? Ele entendia alguma coisa sobre música? Ele
a gente pode dar esse crédito a ele, né? Porque o senhor mesmo falou a respeito de que para ler o livro, por exemplo, seria bom ter algum conhecimento sobre isso, né? Calvino tinha algum conhecimento musical? Ou ele foi regido apenas por estudo bíblico externo que levou ele a produzir os princípios e etc? Muito bom. Boa questão essa. Veja bem, eu vou partir do princípio ou do pressuposto da minha resposta à pergunta anterior, né? Ou seja, este livro visa majoritariamente ajudar pastores e pessoas da área de música. Então, quando eu responder essa pergunta, quem eu tenho em mente aqui são essas pessoas. Por que essas pessoas? Então, você perguntou por que eu deveria fazer isso. Eu sei que você estava usando eu de maneira genérica aí, mas eu diria, você tem que conhecer. Você tem que conhecer. Porque você é um presbiteriano do Brasil que está servindo a Deus no contexto da música em uma igreja dessa denominação de tradição calvinista. Então, eu diria, eu acho que seria bom você ouvir Calvino nesse particular. Por que seria bom a gente ouvir Calvino? Bem, em primeiro lugar, porque Calvino tinha uma formação humanista muito robusta, muito robusta. Então, é difícil saber se Calvino estudou música com profundidade, mas é bem provável que ele tenha tido um treino musical durante os seus estudos no colégio, porque, na época, a educação era regida pelo trivium e pelo quadrivium, não é? E a música fazia parte do currículo da época. Então, é bem provável que, quando Calvino se matriculou lá no colégio de Montaigu, ele tenha estudado música e tenha tido algum tipo de conhecimento musical. Então, isso é interessante, porque música não é parte da formação de todas as crianças do nosso tempo, né? Lamentavelmente. Mas, naquela época, toda pessoa que ia para a escola, lembremos-nos, nem todos iam para a escola, mas todas as pessoas que iam para a escola tinham esse privilégio, estudavam música. E Calvino certamente estudou música nessa ocasião. Em segundo lugar, eu diria que nós precisamos ouvir Calvino porque Calvino foi um pastor extremamente responsável no exercício do seu ministério no que diz respeito ao canto congregacional. Então, poucas pessoas assim ao longo da história foram tão responsáveis quanto Calvino no exercício do ministério neste particular. E a grande evidência disso, que eu apontaria como a terceira razão pela qual nós devemos ouvir Calvino, é que ele deixou um legado musical que é permanente. Até os dias de hoje está aí. Eu me refiro ao Saltério de Genebra, que, obviamente, no Brasil, a gente não tem aí pelo menos que eu conheça, uma tradução completa do Saltério para o português, etc., mas que foi assumido ou adotado como o hinário oficial de várias denominações em vários países ao redor do mundo e tem sido utilizado até os dias de hoje. Então, Calvino foi um pastor que, no exercício do seu ministério, legou à posteridade um inário ou um recurso que foi extremamente útil e é extremamente útil à igreja até os dias de hoje. Sem contar o fato da gente estar falando de um pastor que é um dos maiores exegetas e teólogos sistemáticos da história. Então, eu acho que ele tinha muita condição, enquanto teólogo, de fazer esse trânsito e oferecer essa contribuição em virtude da formação humanista que ele tinha, da formação teológica robusta que ele tinha, e uma outra coisa importante, do reconhecimento humilde de que ele não podia fazer isso sozinho. Sabe? Eu acho que isso também é um negócio que eu acho que pastores podem aprender com Calvino. Quando Calvino começou a elaborar o Saltério, ele se meteu a metrificar alguns salmos. Cara, desistiu rapidinho. Assim. Falou, esse não é o meu negócio. Entendeu? Esse não é o meu negócio.
Eu preciso de pessoas que tenham um treino musical e poético para fazer isso aqui. E aí ele colou nele 2 caras, um cara chamado Claudio Marot e depois o Theodor Beza, que foram os responsáveis por, junto com Calvino, fazer com que o saltério se tornasse o que foi. Então, ele tinha, se ele não tinha assim, uma formação musical tão robusta, a ponto de tocar um instrumento. Na verdade, ele nem gostava de instrumento, viu, Igor? A gente viu isso, né? Você viu isso aí, mas isso você não Lutero gostou? gostava e quando ele veio, ele já tirou um pouquinho. Uma curiosidade, pastor, a gente terminou de gravar uma série de 4 episódios sobre Lutero. Lutero. Né? E aí o nome da série é Lutero, o sonho dos músicos, né? Porque qualquer músico gostaria de pegar tudo que o Lutero falou e cumprir, fazer exatamente isso, pegar o que ele queria naquela época e colocar para agora, né? Assim, então, do jeito que ele gostava. Entendi. Porque ele gostava de instrumento, ele gostava de uma coisa mais robusta musicalmente falando, né? Agora, já Calvino tem os contrapontos, né? Sim, muita dificuldade com instrumentos e tal. E agora, olha que interessante, me puxou aqui uma outra coisa na memória. Eu me lembrei do Zwinglio, né? Sim. Porque Zwinglio era um cara extremamente musical. E, talvez, assim, musicalmente falando, mais musical do que Lutero. Tocava vários instrumentos e tal. Mas era contra todo tipo de música no culto. Absolutamente todo tipo de música. Será que ele queria o bem para a igreja? Cara, Zwinglio, eu acho que ele queria. Mas, inclusive, tem um trecho muito interessante no livro aqui sobre Zwinglio, né? Em que a gente apresenta Zwinglio como o pai do canto reformado, mesmo sendo ele contra o canto na igreja. Aí tem que ler o livro para entender como é que essa aparente contradição é resolvida. Mas o que eu estava dizendo é que se Calvino não era assim, um grande músico, instrumentista, cantor, etc., ele tinha pelo menos algo que eu acho que todo pastor tem que ter, que é a habilidade de ter essas pessoas que fazem música perto de si. E conseguir conversar com elas, sabe? Conversar com elas. Eu acho que às vezes um dos problemas que tem em muitas igrejas é a falta da condição de um diálogo entre pastores e músicos. E aí agora, vamos aqui, eu vou fazer como é que eu diria aqui, a meia-culpa dos pastores, e aí vocês fazem a meia-culpa dos músicos, entendeu? Tá. Pastores, às vezes, são pouco pacientes com os músicos. E eles deveriam ser um pouco mais pacientes. Pacientes, inclusive, assim, no desejo de aprender com eles a respeito do que pode ser feito. Então, o fato da nossa tradição, e, por exemplo, na nossa denominação, a gente tem algo muito bem estabelecido, que é o fato da liturgia ser uma responsabilidade do ministro, do pastor, né? Daquele que é o ministro da palavra, o que eu acho que está corretíssimo. Ele é o mestre da igreja, ele tem que conduzir a liturgia, mas os nossos documentos não dizem que ele não pode se assessorar de pessoas com o objetivo de aprender com elas e tê-las como assessores na elaboração da liturgia. E aí, às vezes, nos valendo desse princípio, né, ou mesmo desta lei, nós, pastores, dizemos, olha, isso aqui é responsabilidade minha, então eu vou fazer aqui do jeito que eu acho que devo fazer, e vocês fazem aí do que eu acho que deve ser feito. Então, eu acho que às vezes falta um pouquinho da nossa parte, um pouco mais de humildade para dizer, olha, eu não sou músico, esses são os princípios, eu vou me sentar com vocês aqui, e aí vamos tentar chegar num consenso aqui para dizer como é que esses princípios vão ser veiculados. Então, eu acho que essa é a minha culpa do pastor, e Calvino sabia, cara, fazer isso como ninguém. Ele teve essa habilidade de conviver com 2 dos maiores músicos e poetas do seu período ali, para poder gerar o Saltério de Genebra, né? Sim. Pode fazer a minha culpa dos músicos. Agora o Igão vai fazer a minha culpa dos músicos aí. Acho que recomendações que eu deixaria para todos os músicos, né? Acredito eu que falta muito nos músicos da igreja ainda um senso de serviço, né? E o conhecimento e o reconhecimento, na verdade, de que a sua participação ali, apesar de você estar envolvido afetivamente com o som, não deve fazer com que você busque nisso o seu próprio prazer, né? Mas a realização daquela obra para benefício de outras pessoas, né? Então, eu acho que muitas pessoas, quando estão em cima
do louvor, que estão participando do louvor, elas prestam muita atenção numa coisa que é correta, que é o meu louvor de forma vertical. Ou seja, eu e Deus. E aí você e Deus, você acha que você pode fazer o que você quiser muitas vezes, né? Então, eu e Deus, então eu posso cantar essa música aqui, mas a tradução não é muito legal. Mas eu sei que não quer dizer isso ou aquilo, né? Mas é você que sabe, né? Ou, essa música aqui tá numa tonalidade que é muito alta, mas eu consigo cantar. Deus vai me ouvir cantar e etc. Mesmo se ficar feio, Deus também não se importa. Mas a questão e a horizontalidade do seu serviço, né? E as pessoas que estão te ouvindo, né? Então, acho que fazer parte disso é muito mais importante, né? E eu acho que a maioria dos músicos pecam no sentido de perceber que o pastor está muito mais preocupado, e corretamente preocupado, com a horizontalidade disso até, prestando atenção no que a congregação vai conseguir cantar, porque para os pastores presbiterianos o canto congregacional é o importante, e não a performance musical, né? Apesar dela ter a sua parcela de importância também. E até recomendações dos pastores quanto ao seu culto vertical, porque às vezes, mesmo que você não peque na horizontalidade, uma música esteja dentro dos limites que a congregação consegue cantar, pode não ser uma boa música até mesmo para aquele músico e para qualquer pessoa, na verdade qualquer cristão, evocar a Deus, né, e orar a Deus com aquela música, né? Então acho que são essas recomendações, e a recomendação principal talvez seja: respeite mais os seus pastores, mesmo que eles não entendam de música, né? Se eles não proporem o diálogo, proponha você, né? Porque pastores também têm as suas dificuldades e, estando na posição de cuidar da igreja, muitas das vezes eles vão fazer de todo o possível para que a congregação tenha o melhor benefício, mesmo que ele precise ser chato com você, mesmo que isso precise acontecer, né? Mas se você, como um bom amante da paz, propor o diálogo, eu tenho certeza que a maioria dos pastores vão adorar essa iniciativa. É como se... é aquela coisa assim do seguinte, né? Ninguém explicou que talvez possa ter diálogo nisso, né? Parece que é uma coisa muito de cima para baixo, né? E assim, quem está embaixo quer se colocar por cima, e quem... Obviamente o pastor não vai poder se colocar por baixo. E aí fica numa coisa de ordem direta, ao invés de tentar entrar num consenso, né? É triste isso, mas eu vim de igrejas que não eram reformadas, né? E o relacionamento com os pastores era muito de ordenanças, né? Então não tinha diálogo. Autoritário, né? Exatamente. Então era bem mais complicado isso, né? Tem um outro problema também que eu vejo aí, que é outro extremo, né? Tem o caso do autoritarismo, mas também tem o caso da terceirização completa. Assim, já vi muitos casos assim, de chegar para pregar num lugar e o pastor não ter ideia do que será cantado naquele dia na igreja. Assim, por quê? Porque aquilo foi terceirizado para uma turma, para a turma dos músicos, que vai decidir sem nenhum tipo de supervisão, nenhum tipo de auxílio, aquilo que vai ser cantado, né? Então, acho que esses dois extremos precisam ser evitados aí. Tanto o extremo do autoritarismo, né? Dizer, eu decido o que vai ser cantado aqui sozinho, etc., e acabou. Quanto a terceirização, né? Dizer, olha, vocês podem decidir aí, não estou nem um pouco interessado naquilo que vai ser cantado aqui na igreja, etc., porque isso, obviamente, o que se canta tem um peso, inclusive pedagógico, né? Muito grande sobre a vida da igreja. Sim, sim. E outra coisa que acontece muito, né, que acaba acontecendo, é que muitas pessoas da equipe de louvor ficam até bravas com os líderes que querem estabelecer esse diálogo, né? Então, isso já aconteceu aqui na igreja, né? Em algumas ocasiões, um pastor ou um pregador que vinha pregar, a gente tentava conversar com ele sobre as músicas que seriam cantadas e ele terceirizava totalmente. E a gente ficava incomodado, né? Ele falava, não, mas toma aqui uma lista, né, de sugestões. Não, mas canta aí o que você quiser. Não, mas o senhor não acha que isso aqui pode ser melhor e tal? E não queria se preocupar nem um pouco, né? Porque talvez estivesse já, né, em cima para preparar o próprio sermão, alguma coisa do tipo. Ou, de fato, não se importava tanto com aquilo que seria cantado. Confiava muito, talvez, e é uma boa coisa também confiar, né? Mas, às vezes, confiava até demais. Eu olhava aquilo e pensava, poxa, se de repente você está numa igreja nova, ou até chega uma pessoa nova para aquela função e você dá toda essa liberdade, não é nem por maldade, mas naturalmente ela pode acabar fazendo uma coisa que não é bom para a congregação, né? Acho que, de modo geral, a gente deve buscar esse diálogo mesmo quando a confiança está lá em cima e quando já é de alguma forma terceirizado isso, tanto de uma parte quanto para o outro, né? Porque apesar de a prerrogativa da escolha das músicas serem do mestre, né? Serem de vocês que vão pregar, né?
Se a gente também não der alguma opinião, também pode acontecer algum problema. Porque ocorre muitos casos também de pastores pedirem músicas ruins. Ocorre muitos casos de pedirem músicas ruins, de pedirem músicas que não casam com o contexto da própria teologia reformada, né? Ou que são confusas, ou que são emotivas demais, ou até que tem aspectos técnicos que dificultem o canto, né? Então, se chegar um pastor para mim e pedir para eu tocar uma música que, sei lá, é um samba gospel, provavelmente eu vou ter dificuldade. Ou um forró gospel, eu vou ter dificuldade com isso. Mas e se isso acontecer? Eu tenho que estar preparado para isso, e é por isso que esse livro é importante, né? Porque você pode entender que você faz parte desse debate, né? E esse debate, ele não acabou. E talvez não acabe. Muito provavelmente. Esse livro ajudaria, por exemplo, alguém a ter que lidar com esse dilema. Aí, né? E aí, eu obedeço meu pastor. Como é que eu faço com esse estilo musical específico, né? Uhum. Então, é um livro que ajudaria. Olha, uma boa coisa que os músicos podem fazer é comprar esse livro e dar de presente para seus pastores. Okay? Fica a dica aí. Fica a dica, uma boa coisa que os músicos podem fazer olha, pastor, saiu um livro aí interessante, tem a ver com Calvino, inclusive, dá uma olhada aí, a igreja local e a música no Muito culto. bom, muito bom. Bom, acho que a gente falou sobre bastante coisa. Para finalizar, talvez, a gente poderia pensar no seguinte... quais seriam os pontos mais interessantes, acredito eu, que o senhor acha que existe no gosto popular, né? Assim, saindo um pouco do espectro de pastores e músicos, né? Quais os aspectos que você consideraria mais interessantes que podem fazer com que as pessoas se sintam mais interessadas em ler o livro e também de assistir os próximos episódios que a gente vai ter, que vai continuar, vai entrar em alguns dos debates, né? E vão ser extremamente enriquecedores e até polêmicos, talvez. Ok. Então, eu acho que tem algumas coisas que são interessantes aqui. A primeira delas existe um debate bem interessante hoje no Brasil. É verdade que ele não é tão popular quanto eu talvez esteja mencionando aqui, mas, pelo menos entre os reformados, existe o debate sobre a questão da salmodia, não é? Se o canto, que é o canto dos salmos, e existem adeptos da salmodia exclusiva, aqueles que entendem que apenas os salmos são dignos de serem cantados no culto. Existem os adeptos da salmodia inclusiva, são aqueles que entendem que os salmos e outras coisas podem ser cantadas no culto, mas os salmos prioritariamente. E existem aqueles que são anti-salmodia, né? Anti-salmodia, que não cantam nenhum salmo e são contra o canto do salmo no culto. É brincadeira, não existe contra o salmo. Mas existem aqueles que não fazem nenhum tipo de esforço para que os salmos sejam cantados no culto. E isso, às vezes, gera alguns debates aí bem acalorados entre as pessoas, não é? Afinal de contas, é salmodia exclusiva, inclusiva, não tem que ter salmo, etc. Então, eu acho que esse é um assunto que o livro ajuda, pelo menos, a entender como Calvino lidava com essa questão e como o berço da tradição reformada lidou com ela, né? Então, não vou responder aqui, talvez a gente fale sobre isso em algum outro episódio, mas é um assunto que eu acho que pode chamar a atenção bastante das pessoas. Um outro assunto interessante é a maneira como Calvino lidava com a questão dos afetos, não é? Então, tem muita gente que acha que ser reformado significa advogar a existência de um culto assim racionalista, onde os afetos não estão envolvidos. Então, a tensão entre mente e coração, né? Entre afeto e racionalidade. Então, essa briga aí, culto mais emotivo, culto menos emotivo. É como se a pessoa, o membro da igreja presbiteriana, fosse levantar e falar, eu desceu uma lágrima aqui, tá? Exatamente, ó, chorou aí, ó, vai ser levado pro conselho. Chorou ali, tá. Tem outro ali que tá começando a levantar a mão. Assim. Então, existe, de fato, essa... As palmas também, né? Palmas também palmas tem é isso um aí. divisor de águas. Esses dias o pastor foi cantar parabéns pra você e pro seu filho, ele falou, não sei mais bater palmas. Muitos anos de presbiteriano. Eu tinha um professor que brincava dizendo que na casa dele a campainha era bem grande para ninguém bater palma nem levantar a mão. E era embaixo, assim. Ninguém bater palma nem levantar a mão. Era uma brincadeira de um pastor querido que eu tive como professor no seminário. Então, essa é uma outra questão interessante. E eu acho que uma outra questão muito interessante e que é talvez o ponto mais propositivo do nosso livro,
que é o capítulo de número 9, talvez seja também o mais denso de todos os capítulos de aplicação, que é a questão da regulagem dos estilos. Não é? Então, essa é uma questão que sempre pega, né? Você mencionou aí fazer um louvor, né? No estilo de um samba, de um forró. Então, essa é uma questão que pega muito, né? Quais são? As pessoas falam sempre em ritmos, né? Mas eu acho que a palavra melhor aí seria estilo, né? Ritmo é outra coisa. Quais seriam os estilos musicais mais adequados aí para o canto congregacional? Se existem instrumentos mais adequados ou menos adequados? E como é que um pastor e uma igreja poderia lidar com isso, não é? E aqui também eu acho que há dois extremos perigosos, que é o extremo de dizer, ó, isso aqui não pode porque isso aqui é do Satanás, entendeu? Bateria não pode porque bateria é do Satanás. Por outro lado, o extremo de dizer, qualquer instrumento, a qualquer momento, em qualquer lugar, pode. Eu também tenho uma dificuldade com isso. Então, esse é o tipo de discussão que eu acho que todo mundo tem. Eu acho que todo mundo que está na igreja e tem um mínimo de... dá um mínimo de importância aí a culto e música na igreja, já debateu, nem que seja numa roda comendo um cachorro-quente lá depois do culto. Se a bateria é do diabo, o berimbau seria do quê, né? Não sei. Teria que criar um maioral. O maioral entre eles aí. Exatamente. Então, acho que essa é uma outra discussão interessante. Eu diria que são basicamente aí três: a questão da salmodia, a questão dos afetos e a questão dos estilos musicais. Legal. Então, se te interessa, leia o livro. Isso aí. Despertou a curiosidade de muitos aí, pastor. Tenho Tomara. certeza que o pessoal tá ansioso pelos próximos episódios aí. Eu já quero fazer o próximo logo. Agora, né? Agora. Vamos apertar o REC de novo aí. Exatamente. Mas é isso então, pessoal. Gui, palavras finais aí? Bom, a gente queria agradecer o pastor, claro. Valeu, Foi Gui. uma ótima introdução. A gente está ansioso para escutar mais, né, sobre a música congregacional. Você que está aí do outro lado, aguardem os próximos episódios. Deixe o sino ligado aí que você vai receber uma notificação. Beleza, gente? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, galera. Valeu!